Shalom, meu amado irmão e irmã querida. Estamos aqui na paz do Senhor Jesus, trazendo mais uma reflexão para o meu, para o teu coração, onde queremos hoje falar um pouquinho sobre a igreja dos sonhos de Deus. E isso é bem oportuno, porque hoje você observa todo tipo de igreja, até aquelas impensadas, né? Agora, recentemente, eu vi um noticiário de dois pastores que resolveram se casar. Então, para mim, que já estou nessa estrada há tanto tempo, é impensável, né? Você aceitar uma igreja que se diz evangélica, que se diz cristã, tendo a liderança dois homens homossexuais, né? Mas, por conta disso, eu não quero polemizar aqui, mas apenas eu quero dizer que existe um molde de igreja que é aquela que Deus se agrada, aquela que Deus projetou. E quando nós olhamos a igreja primitiva, nós olhamos ali alguns valores que, a despeito de tanto tempo, é importante que ainda você entenda que esta igreja que mantém esses valores, ela é a igreja a qual Deus se agrada, né? Então, algumas características rapidamente, para que a gente possa entender que, de uma maneira bem sincera, a igreja começa com cada um de nós, comigo, com você. Então, quando nós saímos em busca de uma igreja, o primeiro aspecto que nós temos que analisar é como é que está a nossa vida diante de Deus, porque não adianta você ir para qualquer tipo de igreja que possa estar bem estruturada, mas se você não estiver bem com Deus, ela não vai ser uma igreja que vai te alegrar. Aí você vai transferir para a igreja, para o pastor, o insucesso. Então, o mais importante é entender que a igreja nasce na tua vida, nasce junto a você. Mas, como eu disse, desde a igreja primitiva, a verdadeira igreja que agrada o coração de Deus, ela possui algumas bases que tornam ela, de fato, uma igreja original. O primeiro aspecto que eu quero falar é sobre a oração. A oração, ela, na verdade, é a base de tudo dentro de uma igreja. Porque a oração, ela vai representar toda uma dinâmica entre você e Deus. Eu sou de um tempo que o cristão orava muito mais. Hoje, o cristão contemporâneo ficou reservado, quem sabe, as suas orações ou no momento do culto, ou no momento de luta, de aflição. Parece que o cristão atual, ele faz da oração só aquele momento de socorro, ou então de oportunidade quando está na igreja. Mas, de fato, a igreja que Deus projeta, começando nas nossas vidas, é uma igreja que ore sem cessar, em todos os momentos, porque a oração é, de fato, aquilo que nos liga, que nos aproxima de Deus. Então, é importante que você saiba que quanto mais oração, mais próximo você estará de Deus. Mais próximo de Deus, mais perto da sua vontade. Então, é uma consequência do homem e da mulher que ora muito, ele está mais próximo de Deus e, portanto, ele vai estar mais longe do erro, porque quanto mais próximos de Deus, mais próximos dos acertos na nossa vida, ok? Então, a igreja que não ora, e eu quero fazer aqui um parêntese, a maioria das igrejas deixaram de ter um culto específico, chamado por muitos como culto de oração. É aquele culto próprio da igreja, onde que normalmente quem frequenta são os membros da igreja, e que é um culto onde que abre-se uma oportunidade do cristão orar,
não só os pedidos, mas de agradecimento, de plena comunhão com Deus. Eu tenho observado com muita tristeza a igreja contemporânea retirando, descaracterizando esse culto de oração. E também os próprios cristãos fugindo desse culto. Muitos se atêm apenas indo aos domingos, que é o culto da família, e um culto específico dessa grandeza como um culto de oração, parece que não atrai mais o cristão de hoje. Mas certamente a oração deva ser a base de uma igreja a qual Deus se agrada. Depois, outro aspecto, outra característica de uma igreja a qual Deus tem prazer é a união. E aqui, de novo, nós temos que enfrentar a dificuldade da igreja dos dias atuais. Eu sou de um tempo, e quando eu falo isso, não é que eu quero dizer que aquilo era infinitamente melhor, mas era uma tradição dentro da igreja, você se aproximar dos irmãos, você ter uma vida voltada para a comunhão com os irmãos. Então, hoje, com o crescimento das megas igrejas, você não conhece nem quem senta do teu lado. E a verdadeira igreja, a começar pela igreja primitiva, existe um texto lá em Atos que diz que eles viviam em plena comunhão no partir do pão e na oração, ou seja, o partir do pão nas coisas materiais. Todo momento eles queriam estar juntos, independente de ser um culto ou não, e a oração as coisas espirituais. Então a base que sustentou a igreja perseguida do primeiro século foi exatamente a união, eles se ajudavam mutuamente, né? Hoje as igrejas estão vazias desse sentimento, chegam em cima da hora, assistem um culto, fazem um cumprimento formal e vão embora. Quando que a verdadeira igreja de Cristo é aquela que se mantém unida em todos os momentos, né? A igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja que sempre tem um testemunho. E também tem que remeter algumas décadas atrás, que a figura do testemunho era obrigatória em todos os cultos, porque o povo era tocado por Deus, era livre de todo tipo de mal-estar na sua vida espiritual, na sua vida material, e sempre surgia, aberta a oportunidade, a vinda de irmãos dizendo: olha, Deus me abençoou nisso, Deus me abençoou naquilo. E esse testemunho tinha como real importância fazer com que as pessoas vissem e se alimentassem de fé, de esperança, que aquela bênção também podia chegar até ele. Então o testemunho passou a ser uma prática tão pobre nos dias de hoje, que é muito difícil você ver nas igrejas alguém se levantar: posso dar um testemunho? A despeito de Deus continuar abençoando o povo, mas o povo tem se retraído e as igrejas também não têm promovido um espaço para que as pessoas possam testemunhar. Mas a verdadeira igreja que agrada o coração de Deus é a igreja onde que todos louvam a Deus com seus testemunhos por tudo que Deus faz de bom. E por fim, o enfoque que eu quero dar também, que a verdadeira igreja é aquela que tem a prática da solidariedade. É o amor fraternal, é você se preocupar com o teu irmão, e isso nos remete a um entendimento que não adianta você só ter a fé para si. A fé em Deus, ela é necessário que ela seja repartida com o teu irmão, nas horas difíceis dele, para que você ajude ele a mudar, né, o discurso de alguém que está sendo derrotado para alguém que passa a ter esperança. E cada um de nós, dentro da igreja, ocupamos esse papel de ser auxiliador. Então, essa característica também deva ser cultivada dentro da igreja, que almeja ser a igreja dos sonhos de Deus.
observaram que, num olhar bem crítico, como a igreja atual está longe do projeto original de Deus para uma igreja, há pouca oração, há pouca união, o quase inexistente testemunho e muitos sem fazer a prática de estender a mão ao seu próximo. Então, irmãos, se queremos agradar a Deus como servo dele, nós temos que repensar. As pessoas hoje olham para a igreja e dizem, não, mas a igreja tem que mudar. Ela já mudou, mas para pior. Ela já mudou, perdendo valores que são de tamanha importância para aqueles que almejam viver uma vida junto de Deus, ok? Então, eu quero deixar essa reflexão para o teu coração. A todo momento eu me policio, tentando trazer para junto da minha membresia esses valores tão importantes. Pense um pouquinho, veja se não é importante voltar um pouquinho para trás e recomeçar. Deus te abençoe, um grande dia para você na paz do Senhor.